A palavra de Deus diz, lá no livro de Marcos, no capítulo 11, e também no livro de João, capítulo 15, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração neste dia para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, compartilha para que outras pessoas, sejam alcançadas através dessa palavra que o Senhor vem falando para os seus filhos e para o seu povo. Essa palavra que o Senhor colocou muito forte no meu coração, ela fala sobre poda e sobre a queda, né? E esse ato de podar é um ato já natural de toda árvore, falando agora literalmente, de toda árvore, é um ato saudável para que uma árvore que é frutífera, quando ela é podada, né, claro, no lugar certo, é para que ela continue dando mais frutos. Porém, uma árvore que não é saudável, que não está dando os bons frutos, ela é cortada exatamente aonde ela parou de dar os frutos e ela é lançada, aquilo que foi cortado é lançado fora e ela é usada apenas como madeira para gerar fogo, né? Para fogueiras e demais outras coisas. Então, o que Jesus está falando? Aqueles que estão em mim, verdadeiramente, eles vão dar os bons frutos, eles vão manifestar os bons frutos, porque estão na árvore, estão na videira verdadeira, e assim, naturalmente, ele dá os bons frutos, ele mostra os bons frutos. E aqui em Marcos 11, né, Jesus cita exatamente assim, quando teve um momento que Jesus teve fome e ele viu de longe uma figueira grande, robusta, porém ele viu folhas. E aí Jesus ele então se aproximou porque teve fome e ele foi até ela para buscar o alimento do fruto dela para se alimentar. Só que quando Jesus chegou perto da figueira, ela só tinha folhas, ela não tinha frutos. E naquele momento Jesus ele libera uma palavra que a partir de então ninguém mais, né, comeria daquilo que saía dela, né? Mas o que acontece aqui é muito mais profundo do que parece. Naquele momento, né, Jesus identificou que aquela figueira ela não estava servindo ao seu Criador, ela estava servindo a si mesma e estava servindo a outro que não era o seu Criador, que não era o seu Senhor verdadeiro. Por quê? Aí nós vemos até que cita que os discípulos, quando viram, até mencionam, mas ela não está no tempo de dar os frutos. Mas se Jesus, que é o nosso Criador, que é o nosso Senhor, que é a nossa videira, e nós somos os ramos que estão, né, alicerçados, né, que estão vinculados a Ele, ele sabe exatamente o momento que nós estamos dando os frutos. Então, se ele se aproximou dela, é porque sim, era o tempo dela estar mostrando, dela estar manifestando os frutos que deveriam estar nela. E ela não estava. Ela simplesmente estava grande em tamanho, robusta, mas apenas mostrando folhas. Ela estava mostrando aquilo que ela não foi feita para ser, no caso, e para fazer. Ela não estava com os frutos que ela deveria estar manifestando ali. Então Jesus cortou ela fora. O Jesus liberou uma palavra de que a partir dali ninguém mais, né, nem não receberia nada que viesse dela. Por quê? Porque ali naquele momento ela mostrou de que ela não estava em Cristo Jesus, ela não estava servindo o seu Criador, não estava servindo ao seu Senhor. E é isso que Jesus está falando aqui. A poda ela é necessária para uma árvore saudável continuar dando seus frutos, né? Ela precisa ser podada. E aquela que não está dando os frutos, né? Jesus ele ainda deixa ela crescer um pouco, né? Ele vai lá e corta até onde ela parou de dar os frutos, poda aquela parte para que ela comece a dar os frutos. Mas se ela ainda assim foi podada, o Senhor falou, o Senhor liberou, o Senhor está trabalhando nela e ainda assim ela não está alinhada com o Senhor, em algum momento ele vai precisar cortar e lançar fora. Por quê?
Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós manifestamos aquilo que provém dele. E uma vez que nós não estamos manifestando aquilo que não provém dele, que estamos manifestando o que não provém dele, isso mostra que não estamos servindo a ele. Então, se não estamos servindo a ele, não temos a autoridade de proclamar o nome dele em vão ou aquilo que provém dele. Então, ele vai cortar e ele vai sim lançar fora. Essa passagem, ela também se refere à queda, né, de Satanás, antes de ser, né, Satanás. Ele foi cortado, ele foi lançado fora. E uma vez que ele foi lançado fora, ele não volta para o lugar que ele tinha, né? Então, o que Jesus está falando? Que nós precisamos estar abertos para receber tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele está fazendo para nos moldar, nos podar todos os dias. E nós precisamos estar abertos a isso, para estarmos alinhados com ele, para que assim nós continuemos, né, dando os bons frutos, os verdadeiros frutos, aquele que manifesta o reino dos céus, aquele que manifesta a grandeza do nosso Deus, do nosso Senhor. Então, quando nós estamos dando os nossos frutos, isso não tem nada a ver conosco, mas nós estamos mostrando quem nós servimos e aonde nós estamos enraizados, aonde nós estamos interligados. Então, se verdadeiramente estamos interligados em Jesus Cristo, nós devemos manifestar os bons frutos dele. E quanto mais manifestamos os bons frutos deles, os outros frutos já estão sendo gerados. Aqueles que já estão manifestando, porque tudo se manifesta no tempo certo, né? No tempo do Senhor. E quando já estamos manifestando determinados frutos, os outros frutos estão sendo gerados, estão guardados lá na raiz. E no tempo certo eles também vão se manifestar, mas quando os outros continuarem dando os frutos que já estão dando, né? Que já estão à vista. Então nós não estamos aqui, irmãos, para crescermos em tamanho e em folhas, sermos robustos somente em tamanhos e em evidência, para que as pessoas nos vejam, mas que nós cresçamos em tamanho, dando os frutos, para que quem ver de longe e se aproximar veja os frutos e não as folhas, veja não aquilo que parece, mas não é. Deus, ele não trabalha com o que parece, mas não é. Ele trabalha nitidamente com aquilo que provém dele. Então, se nós estamos nele verdadeiramente, nós vamos manifestar e mostrar os bons frutos que está nele. Então, que você receba essa palavra em Cristo Jesus, em amor. Deus, ele vem falando com o seu povo, com os seus filhos, sobre o que ele está fazendo neste tempo, mas nós precisamos estar enraizados na palavra. Nós precisamos estar totalmente interligados a Jesus Cristo, porque é somente assim que nós vamos ser saudavelmente podados para dar frutos e frutos e frutos, um fruto que não cessa. Se estamos interligados na fonte, nós damos frutos, nós florescemos em tempo e em fora de tempo, porque é Ele que determina isso. Não é o lugar em que nós estamos, não são as pessoas ou aquilo que está à nossa volta, mas se verdadeiramente nós estamos enraizados nele e na palavra dele.